A paz do Senhor, estamos dando início a esta sétima aula dos adolescentes. Hoje trataremos de um assunto muito importante. Cremos no batismo no Espírito Santo. Tomamos como base aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, para darmos continuidade ao nosso estudo. Seja muito bem-vindo ao canal Escola Bíblica Dominical de adultos e adolescentes. Estamos trabalhando com essas duas modalidades e temos a intenção de levar até os nossos amados adolescentes e até mesmo os adultos assuntos de fundamental importância para o viver cristão. O bom relacionamento do cristão para com Deus e também o bom relacionamento do cristão na sociedade, tanto na sociedade entre cristãos, como também na sociedade para com as demais pessoas que são também amadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então, convido os amados a partir desse momento falarmos desse assunto muito importante. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 5, nos diz o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Lucas registra esse momento em que Jesus estava dando aí suas últimas instruções para os seus discípulos antes de ele subir ao céu. A princípio, Jesus estava falando dos seus discípulos daquela época, os quais daqui a pouco se cumpriria sobre eles a promessa de Deus, o que o Senhor falou de que ia acontecer através do derramamento do Espírito Santo, foi profetizado pelo profeta Joel. Então, nesta lição de hoje, nosso destaque está aqui para Atos capítulo 2, versículo 4, que nos diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. É um momento ali em que o Espírito de Deus é enviado para estar com a igreja e tem uma nobre finalidade. Nós temos aqui na lição de hoje o propósito, Nós temos aqui o propósito do batismo no Espírito Santo, temos a evidência, e algumas coisas relacionadas a essa obra fundamental. Então, nessa lição, ela trata sobre uma das maiores promessas de Jesus Cristo, que é feita aos cristãos, de todos os tempos. Batismo no Espírito Santo. O que é, como receber, para que serve, são perguntas que procuraremos responder para os amados nesta videoaula. Então, são perguntas que geralmente os adolescentes fazem quando estão diante de uma manifestação sobrenatural de Deus, quando eles veem alguém sendo batizado no Espírito, quando eles veem alguém sendo cheio do Espírito do Senhor, falando novas línguas, profetizando. Então eles ficam muitas vezes curiosos, para saber a respeito. E a palavra de Deus tem ensinamento para tudo, tem instrução para esses assuntos excelentes. Então, o nosso desejo é que o Espírito Santo não somente supra, tirando aí todas as dúvidas, tirando aí toda a curiosidade dos amados, mas que ele também venha preencher, encher cada um de vós com seu Espírito, que Jesus venha fazer essa obra, já que ele é o batizador no Espírito, e seja quem for a pessoa, independentemente do seu nível social, independente do seu grau de escolaridade, independente da região onde você mora, o Espírito de Deus é dado a todos, tá bom? A todos. Então, que o Espírito de Deus venha preencher o vazio de cada coração e aqueles que já são batizados no Espírito, que sejam renovados para a glória de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, antes de tudo, o que ele é? Antes de tudo, ele é uma promessa de Deus para todos os povos, homens, mulheres, jovens, adolescentes.
E não podemos isentar até mesmo crianças, né, pessoas de todas as idades, já que não há restrição para isso. É uma promessa que abarca todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Né? Temos esse texto em Atos 2,39, onde está escrita a promessa: vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, não estando limitada a tempo e denominações. O batismo no Espírito Santo não é uma obra, não é uma ação de uma denominação A ou X. Pelo contrário, é uma ação divina realizada pelo próprio Jesus na vida daqueles que nele creem. Jesus disse: aqueles que acreditam no meu nome falarão novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não é limitado a nada. O batismo no Espírito é uma ação de Deus nos corações sinceros e quebrantados diante do Senhor. Segundo nos diz a palavra do Senhor, é uma experiência muito extraordinária, considerada por alguns ensinadores, mestres cristãos, como uma segunda e extraordinária experiência com Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. A primeira grande experiência, a salvação da alma, que é quando agora o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, desfrutamos da alegria da salvação, né? Inclusive desde o Antigo Testamento, que algumas pessoas aparecem, aí, por exemplo, no caso do Davi, Davi orou a Deus quando havia pecado, ele disse: Deus, devolve-me a alegria da salvação. Então, a salvação é algo muito especial na vida de um ser humano e traz grande alegria. Então, essa é a grande experiência primeira na vida de um ser humano, de uma pessoa. E aí vem uma outra experiência que é, logo após a sua conversão, consequente salvação em Cristo, a experiência de fé, né, de fé pessoal, né, o batismo no Espírito Santo, o qual aparece nas Escrituras agora como chamado também de enchimento. Atos 2 e 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e então começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito concedia, mas foram cheios. Primeiramente, o fator importante, foram cheios. Então, uma palavra que dá uma indicação aí do batismo no Espírito, né? Ser cheio do Espírito. O segundo capítulo de Atos dos Apóstolos revela que os crentes que receberam o batismo no Espírito Santo eram lavados e remidos no sangue do Cordeiro antes de o receberem. O objetivo de Deus conceder o Espírito é levar esta pessoa, primeiro, a maior intimidade com Deus e para que essa pessoa tenha poder de testemunhar o nome de Jesus. Os primeiros princípios básicos são esses. Então, é necessário ser regenerado, nascido de novo, é necessário ser lavado no sangue do Cordeiro, ser uma pessoa cristã, autêntica, verdadeira, para que Deus possa conceder o Espírito. Até porque o Espírito Santo não é dado para enfeitar o homem ou a mulher. O Espírito de Deus não é dado para minha autopromoção. Pelo contrário, a finalidade do Espírito de Deus ser dado à igreja, em primeiro lugar, quem é o Espírito? Consolador. É o nosso Consolador. É aquele que Jesus pede ao Pai para estar com a igreja, porque a igreja não tinha, nós não temos condições de caminhar por nós mesmos. Então dependemos totalmente do Espírito de Deus para poder caminhar e a obra de Deus continuar prosperando. Sem o Espírito do Senhor, é uma planta sem água, é uma planta extraída do solo, onde ela vai perecer. Então, queridos, o segundo capítulo de Atos revela que os crentes, né, que receberam o batismo no Espírito Santo eram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isto é,
eles tinham já o Espírito Santo, mas não estavam mergulhados nele. Eles tinham o Espírito Santo como selo ou como garantia da salvação, mas não estavam mergulhados. É tanto que essa palavra batizado no Espírito, essa preposição no, pode ser traduzida também em o Espírito. Então fala de algo que você pode ser submergido nele. Conforme diz a palavra do Senhor, eu vou conferir aqui em Atos 8, verso 14. Vamos só abrir a Bíblia aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 14. É possível ser um cristão autêntico, né, mesmo sem ainda ter sido batizado no Espírito Santo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Próximo versículo. Vendo, porém, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, um certo cidadão lá, no caso Simão, o mágico, ofereceu dinheiro, propondo, dizendo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Só que o mágico estava completamente equivocado. As coisas de Deus não se conquistam por dinheiro, é de graça. O batismo do Espírito Santo não depende do tamanho da oferta que eu levo à minha congregação, não depende do tamanho, da quantia do dízimo que uma pessoa leva à igreja. Tudo é graça de Deus. As coisas de Deus, tudo é nos dada gratuitamente. Gratuitamente. Se alguém cobrar de algum de vós alguma quantia em dinheiro, em espécie, em valor, seja o que for, para ser administrado uma bênção a você, algo está errado. Porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que é amor puro e verdadeiro, não faria nada dessa maneira, dessa natureza. Então, há muitos irmãos e irmãs jovens e adolescentes sinceros que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. O que instruímos os irmãos a buscarem, a orarem, a se consagrarem a Deus, a pedirem ao Senhor que esta graça venha sobre vós para que vocês possam estar cada dia mais perto do Papai do céu. Mas isso não significa que eles não tenham o Espírito Santo. Apenas não desfrutam do direito de ter uma experiência espiritual mais profunda com Deus. Quem é batizado no Espírito Santo, sua vida espiritual não é a mesma, tudo muda, radicalmente. É uma experiência maravilhosa que nos transforma. Nosso desejo é que o Senhor conceda aos amados este enchimento do Espírito, esse revestimento de poder, tanto para sermos mais ativos no reino, como para vivermos mais e mais perto de Deus. O propósito do batismo. Em primeiro lugar, o batismo do Espírito Santo não foi dado para que o nosso ego crescesse. Ou seja, se você já é batizado no Espírito Santo, isso não é te concedido ou não foi te concedido para que você olhe para os demais que ainda não são e você se sinta melhor que eles. Não é esse o objetivo. Pelo contrário, o verdadeiro, genuíno batismo no Espírito Santo, ele tende a fazer crescer no cristão o reconhecimento da sua dependência de Deus, a humildade, o zelo, o respeito pelo próximo, enfim. O Espírito de Deus é o que ele é. E ele agindo e estando e habitando na vida de uma pessoa, nós na Bíblia somos considerados às vezes como casa, o Espírito de Deus habitando em nós, então essa casa vai reluzir conforme a pessoa que nela habita. E o Espírito de Deus não produz sentimentos
contrários à vontade da palavra de Deus. Então, queridos, não recebemos esta bênção para mostrar aos outros que somos mais espirituais ou mais corajosos. Não é isso. Em segundo lugar, não somos batizados com o Espírito Santo para sermos mais santos que os outros. Pois uma pessoa pode ser regenerada e santa e, mesmo assim, ainda não ser batizada no Espírito Santo. Não podemos mensurar o porquê de alguns receberem o batismo e outros não. É uma coisa que fica entre a pessoa e Deus. Nós não iremos arriscar e fazer julgamento precipitado e falar para alguém, você não recebe porque você não tem fé, você não recebe porque você está desconcertado. Aí não cabe a nós fazermos isso. Cabe a nós estimularmos, instruirmos as pessoas acerca da realidade do batismo no Espírito, para que elas possam viver agradavelmente ao Senhor, buscando a sua face em oração, mas o batismo, já que quem batiza é Jesus, deixa a critério do Mestre. Não cabe a nós fazermos julgamentos, principalmente porque são coisas que nós não conhecemos por não se tratar de ter a sua origem em nós mesmos. Então, é melhor silenciar, onde a Bíblia não nos dá clareza. A palavra nos mostra, o nosso estudo continua dizendo, que este dom do Espírito é obra da graça de Deus e não do nosso merecimento. Quer dizer, é graça, favor não merecido, não é mérito nosso. Jesus é o batizador e Deus concede a bênção e o Espírito nos cobre do seu poder. É algo extraordinário. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que a igreja de Jesus, a igreja de Jesus em Jerusalém, após receber o Espírito Santo, evangelizou os povos com ousadia e poder. Atos 1 e 8, o Senhor Jesus chega a dizer para eles, até mesmo antes do Espírito Santo vir sobre eles no dia de Pentecostes, e recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então o Espírito de Deus é dado com essa finalidade excelente, ser testemunha, poder para testemunhar. Igualmente, os crentes perseveravam nos ensinos dos apóstolos, no amor cristão, partindo pão juntos e fazendo muitas orações. Era um fervor, estava todo mundo como brasas acesas, o calor era intenso no meio daquele pequeno rebanho, não havia distração mesmo em meio às adversidades ou perseguições que estavam ali começando a surgir, estava todo mundo junto, havia problemas sim, porque no meio do reino, aqui na terra, não há como dizer que não há problemas, mas a virtude e a graça de Deus eram superiores em tudo, o poder, a glória, a majestade, o que Deus fazia era superior aos problemas. Ou seja, quando a igreja do Novo Testamento foi cheia do Espírito Santo, ela proclamava a palavra tendo Jesus como centro da sua mensagem. Vivia o amor autêntico, cuidando uns dos outros e manifestando o fruto do Espírito Santo. É algo excelente. Ou seja, eu até recomendo os irmãos amados a fazerem o seguinte: quando você for buscar o batismo no Espírito Santo, não busque apenas visando um poder sobrenatural que vai te impulsionar a algo, mas vise que o Senhor te conceda esta graça, este dom, mas principalmente para você poder ter cada dia mais um relacionamento com Deus mais profundo, que vai gerar frutos. Os frutos são coisas que Jesus procura em nossas vidas todos os dias. Os dons são dados para melhor servirmos a obra dele dia após dia, mas o fruto é algo permanente que os olhos do Pai estão procurando em nós todos os dias. Então, a igreja primitiva reunia os irmãos para comer o pão da Santa Ceia do Senhor
e reafirmava que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará. Uma igreja que persevera em oração. Orava pelas autoridades, uns pelos outros, e para separar pessoas na obra missionária. Enfim, quando a igreja e, consequentemente, os adolescentes são cheios do Espírito, tais características se manifestam com frequência em suas vidas. Quer poder de Deus para vencer na adolescência? Busque ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a graça de Deus estará disponível em teu favor e que o Todo-Poderoso vai ter o maior desejo e maior vontade, o maior prazer, aliás, de te conceder o seu Espírito, porque pelo Espírito de Deus é que conseguimos guardar a palavra de Deus e andar no temor do seu nome. Segundo ponto, evidência física do batismo no Espírito Santo. Olha o que diz o texto de Atos. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando, muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por essas ou por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Quanto ao batismo do Espírito Santo, ao falar em línguas, você não precisa forçar para isso acontecer, conforme o poder que o Espírito dá, assim como aconteceu lá em Jerusalém. 3 elementos marcam esta passagem bíblica: o barulho de um vento soprando muito forte, as línguas de fogo que são vistas e o fato de todos serem cheios do Espírito e falarem em outras línguas. A passagem ora lida refere-se à mais grandiosa das experiências de poder do Espírito nas Escrituras Sagradas. Nunca mais se viu um acontecimento coletivo em outros lugares como o registrado em Atos dos Apóstolos, acompanhado com todos esses elementos, enfim. No Novo Testamento, não vemos o barulho de um vento soprando muito forte e as línguas de fogo aparecendo quando outras pessoas são batizadas no Espírito Santo. Mas vemos as experiências de enchimento do Espírito com o posterior falar de línguas estranhas aparecerem abundantemente nas Escrituras. Nós lemos Atos 8:14, temos outra referência em Atos 9:17 e versículo 18. Então, nos Atos dos Apóstolos, toda vez que o texto menciona que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo, imediatamente ela fala em língua conforme o Espírito Santo concedia que falasse. É o Santo Espírito que nos concede a graça de falar em línguas nunca antes aprendida. Não é criação da cabeça do homem ou da nossa emoção. É o poder de Deus que toma a nossa mente e boca, fazendo-a balbuciar uma língua que glorifica a Deus e anuncia as maravilhas do seu reino. É o Espírito de Deus, o Espírito do homem, reunidos numa adoração plena e completa e maravilhosa, onde Deus é exaltado, é glorificado e as suas maravilhas anunciadas. Portanto, de acordo com as Escrituras Sagradas, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, a evidência imediata desse batismo é a língua estranha. Entretanto, outras evidências devem ser manifestadas ao longo da vida cristã. Vida humilde, consagração a Deus, quebrantamento de espírito, mais amor para com o próximo e multiplicação de boas obras que glorifiquem a Deus e diminuam o homem. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você diminui e mais Jesus cresce na sua vida. Você quer receber? Eu quero receber. O que se pode fazer para recebermos o batismo no Espírito Santo? É a pergunta que está aqui, afirmativa que está aqui na lição. O autor colocou, eu quero receber, mas vem a pergunta. O que se pode fazer para recebermos o batismo no Espírito Santo? Bem, uma pergunta inevitável, mas não há uma fórmula pronta ou
algum ritual para recebermos o batismo no Espírito Santo, não há um segredo. Podemos observar algumas características que marcaram os primeiros crentes do Novo Testamento antes de receberem a promessa do Pai. Os crentes daquela igreja criam na promessa em primeiro lugar. Bem, se você perguntou, ou se você está querendo saber como receber o batismo no Espírito Santo, em primeiro lugar, é preciso crer na promessa. É preciso crer que ainda hoje o Senhor realiza o batismo no Espírito Santo. E desde João Batista, depois confirmada por Jesus, a igreja de Jerusalém aguardou a promessa em oração, vivendo a comunhão dos santos na simplicidade de vida. Quando de repente, quer dizer, o que encontramos aqui? Primeiro, você crê. Segundo, você procura viver uma vida de relacionamento com Deus. E uma vida de bom testemunho para com o próximo. Quer dizer, não devemos ser cristãos contendeiros, inventores de males, praticantes do mal. Não devemos ser cristãos distantes de uma vida de oração, de uma vida de louvor, de uma vida de leitura bíblica. Porque quando o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos, ali em Jerusalém, eles há vários dias, eles vinham com uma maneira de viver adequada para aguardar aquilo acontecer. Eles estavam todos os dias no templo. Estavam ali cantando louvores a Deus e estavam ali falando com Deus. Quer dizer, batismo no Espírito Santo não se recebe apenas porque eu quero receber, mas é fundamental. Já que é Jesus o batizador, é preciso que a pessoa que vai receber esteja em constante comunhão com Jesus. Tá bom? Isso é o principal. Não há nenhum segredo, nenhum mistério. Eu não posso dizer para você, grita alto, bem forte que você é batizado. Não. Esteja sempre perto de Jesus e creia que a qualquer momento Ele pode te batizar. Oh, glória! Então, não há ou não houve hora marcada. Ninguém agendou nada. Foi de repente que o Santo Espírito, com poder e grande glória, encheu o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Uma coisa muito importante, reunião. Ouviu-se o retumbar de um tempestuoso vento. Contemplaram-se línguas de fogo. Cada um que recebia o Espírito Santo falava em línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Foi de repente. Eles nem imaginavam que seria naquele exato momento.